Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu recebi uma pergunta, na verdade é um questionamento, né? Falando assim, ai, Pri, que difícil isso que você fala, né? Sobre que tudo está em mim, que eu tenho que trabalhar em mim, que o outro de alguma forma é espelho, ou que o outro vai trazer coisas para que eu possa curar em mim. E é trabalhoso mesmo, né? A gente tende a querer dizer que a culpa é do outro, sempre, né? E isso não tira a responsabilidade dos outros sobre aquilo que eles fazem, tá? Mas a grande questão é assim, ó. Pensa comigo. Então eu tenho, por exemplo, um chefe abusivo, né? Nada que eu faça vai fazer com que esse chefe deixe de ser abusivo só porque eu tô fazendo alguma coisa, tá? Ele precisa mudar isso internamente, é algo nele que precisa ser modificado, certo? Pode ser que eu fale algo e dessa minha fala ele vá mudar. Então isso tem a ver com como eu vou me comportar, tá? Então às vezes eu vou lá e falo alguma coisa e a partir da minha fala ele reflete e muda, beleza. Mas digamos que ele não mude, tá? O que é que em mim está atraindo esse chefe? Então talvez eu tenha tido, por exemplo, um pai autoritário, né? Ou uma mãe autoritária. E então, para curar isso, eu atraio essas autoridades que são um pouco mais abusivas, tá? Que reflete isso lá da minha infância. E aí, como é que eu saio desse emaranhado? Depende de mim. O que eu falo que a gente não pode ficar fazendo é, mas o meu chefe, mas a culpa é do meu chefe, eu tô com esse problema na minha saúde mental porque o meu chefe, eu entrei em depressão porque o meu chefe, quando eu acordo de manhã eu choro porque eu não quero mais trabalhar porque o meu chefe, entende? Porque eu fico batendo numa tecla de uma coisa que não vai mudar porque eu quero, tá? Todo mundo muda, todo mundo pode mudar. Ok, o meu chefe é abusivo e ele tem essa responsabilidade de ser assim. Mas o que é que eu vou fazer com isso? Para onde eu preciso olhar e o que é que eu vou fazer da minha vida? Tá? O meu chefe ou o meu ambiente de trabalho é tóxico, meus colegas, né? Tem várias situações. Tô dando um exemplo, tá? Ou meu relacionamento, o meu companheiro, minha companheira não faz nada em casa. Eu já tentei deixar tal coisa para fazer, não faz. E fico nessa queixa o tempo todo, né? Então o que é que está acontecendo? Preciso olhar para mim, para minha história. Provavelmente eu sou uma criança que cresceu muito cedo, então tem a tendência em pegar, assumir muitas tarefas. E aí, naturalmente, as pessoas à minha volta tendem a relaxar um pouco, né? Porque daí eu atraio pessoas que tendem a ser exigentes, né? Então eu preciso olhar para mim. Será que eu não quero ser a salvadora o tempo todo? Será que eu não sou aquela pessoa forte, né? Ai, eu sou forte, eu dou conta, eu resolvo. Ou ai, eu não vou mostrar que eu tô fraca porque coitado do meu marido que tá passando por uma dificuldade, coitado não sei de quem, sabe? Eu fico sempre nessa fortaleza, né? Mas aí eu quero que as outras pessoas façam a parte delas. Então aí eu preciso olhar pra mim também. Eu não posso ficar na queixa do outro, né? Ah, mas o meu marido, mas o meu marido, mas o meu marido, mas tal pessoa, ah, mas a minha filha não arruma o quarto. Eu fico pedindo pra ela arrumar o quarto, ela não arruma o quarto. Então eu fico nessa queixa, sem ter uma ação, sem uma mudança, né? Então a minha filha não arruma o quarto, mas ok. Será que tá faltando um direcionamento? Será que tá faltando explicar pra minha filha por que ela não arruma o quarto? Será que tá faltando eu dar o exemplo? Eu arrumo o meu quarto? Entende? Então eu preciso achar soluções. Essa solução está em mim, é por isso que eu digo que está em mim. Então não adianta eu vir para a sessão com a mesma queixa toda semana. Eu preciso fazer a minha parte da mudança, tá? Então qual é a minha parcela? Qual é a minha responsabilidade nisso? Tá? Então é nesse sentido que eu digo que existem espelhos. Então geralmente o que eu estou vendo no outro é algo que eu faço, é algo que me incomoda. Se não sou eu que faço, pode ter certeza que minha mãe faz, que meu pai faz, que alguém faz isso, tá? Então por isso que me incomoda, né? E eu tenho o poder de mudança na minha mão. Então eu preciso escolher o que é que eu vou fazer através dessa situação, né? Seja no relacionamento, seja no trabalho, seja em qualquer área, qualquer lugar que você frequenta. Então por isso que eu digo que tá na minha mão, que não é o outro, sou eu. Eu preciso dessa mudança. Eu preciso achar uma alternativa,
né? Então, se eu percebo que de repente eu tô lá, naquele primeiro exemplo, meu chefe é muito abusivo, tá? E ele não muda de jeito nenhum, digamos que já foi falado, já foi conversado, enfim, N coisas. E ele não muda, o que é que eu vou fazer com isso? Então, eu vou continuar nesse lugar até quando? Né? Eu preciso tomar uma atitude. Porque reclamar do outro o tempo todo não traz solução para minha vida. Preciso eu trabalhar essa mudança em mim. Mudança na minha postura ou mudança de atitude mesmo. Então, eu vou sair daqui desse trabalho, eu vou sair daqui desse relacionamento, né? Qual é a mudança que eu posso ter, tá? Então, é nesse sentido. É trabalhoso, tá? Em nenhum momento a gente diz que é algo fácil, que é simples ali, vai ali, pronto, e eu modifico uma coisinha aqui e tudo se transforma. Não, é um trabalho, né? E eu preciso trabalhar isso todos os dias, eu preciso olhar para isso como algo que traz uma cura para mim, né? Para o meu sistema, o que que eu tenho que mudar, para quem que eu tenho que olhar lá atrás, qual é o padrão que está se repetindo na minha vida, né? Então, todos os meus chefes, as minhas chefes são abusivos. Então, por que que eu estou me permitindo ser abusada? Então, eu preciso trazer uma reflexão, né? Eu observo aquilo que está sendo sinalizado ali na minha frente e transformo essa situação para que isso não se repita mais. Ou atraio relações onde eu sempre sou traída. O que está acontecendo? Então, não é o parceiro. Ah, ele me trai. Ah, daí o outro casei e me traiu. Daí o outro namorei e me traiu. Então, o que que tem em mim? Por que que eu fico atraindo isso? Então, eu preciso olhar, né? Nesse sentido que eu digo que está em mim. Tá? A cura está em mim, a responsabilidade está em mim. Isso não isenta o outro do que ele faz, tá? Mas a mudança precisa partir de mim, do meu posicionamento, certo? Então, se você ainda precisar de alguma orientação sobre isso, estou à disposição. Até!